Começando mais um Give Talks, do meu lado mais uma vez o Laerte. Boa tarde, Laerte, então boa tarde, bom dia pro pessoal. E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso 13º podcast. Hoje com um assunto bem interessante, vamos falar um pouquinho sobre franquia, varejo. Muito interessante de fato mesmo, né? Eu acredito que muita gente aí vai estar muito atento aí, porque é um caminho muito interessante que muitas pessoas optam aí por estar escolhendo. Perfeito. Então vamos lá, Dudu, apresente o nosso convidado, por favor. Senhor. Vamos apresentar aqui Fábio Vaz de Lima, ele que é gestor de operações do Grupo Tribo. São 5 empresas aí, né? Tem a Hering, a Love Brands, Les a Les, Lingerie e a Arezzo. Porém, são mais de uma loja aí, são muitas lojas que ele toma conta, que ele gerencia. E além disso, ele também faz o trabalho como conselheiro, mentor, consultor aí para quem tem interesse em entrar nessas áreas. Vai ser um pouco do que ele vai fazer aqui hoje também. Muito obrigado pelo tempo, Fábio. Muito obrigado pela disponibilização aí de ter vindo aqui hoje. Imagina, eu que agradeço aí a disponibilidade. Espero agregar aí, responder as perguntas de vocês aí. Estou à disposição aí. É isso. Bora começar? A gente estava conversando um pouquinho, né, que eu acho legal a gente trazer para cá a história de como tudo começou, até o antes do Fábio. Eu acho legal você contar também desse período seu como jovem nesse meio, que eu acredito que você já devia dar uma trabalhada boa aí, para um envolvimento legal. Conta como é que foi esse começo que você estava contando pra gente antes. Bom, então, falando um pouquinho de franquia e varejo, né? Franquia praticamente nasceu há 25, 30 anos atrás, né? E a Hering foi uma das pioneiras nesse negócio. E minha família começou muito nisso, né? Então eu praticamente nasci no varejo. É o que a gente estava falando, né? A minha família toda, a grande maioria veio do ramo rural, né? E aí meus pais junto com meus tios resolveram arriscar e falaram, pô, vamos montar esse negócio de varejo aí que acho que pode ser um caminho. Minha avó começou como sacoleira e tal, e tudo começou realmente na garagem, no porão da casa da minha avó, né? Então o negócio começou ali e começou a expandir. Então todo mundo, acho que de São João, vira e mexe, eu tô em algum lugar de São João, alguém fala, pô, já trabalhei na época lá atrás, tal, não sei o quê. Então realmente, porque tem uma longa história, uma longa trajetória de varejo. Minha mãe falou, fui sacoleira com o pai dele. Cara, hora que vai ver, a gente sempre tem alguma história disso. E eu também segui essa trilha, né? Eu também, pô, na época de faculdade, vendia roupa de sacola, pegava final de semana em algumas cidades, pegava ponta de estoque aqui, e o negócio começou a ir, né? E começou a galgar nesse sentido, né? Então começou lá no porão, daí veio Armazém da Moda, aí tinha Calemi na época, aí veio Rede 0800, Circenses, né? Que era muito forte na época. Inclusive, até uma curiosidade, assim, a Hering surgiu justamente por conta da Circense, né? A Circense, ela tinha como característica vender peças de segunda linha com pequenos defeitos e com preço que na época eram imbatíveis, né? E na época, a fábrica da Hering, ela produzia para algumas outras marcas, dentre elas a Wrangler, né? Que era o ponto forte da Circense, né? Então, produzia. De repente veio um negócio e falou, pô, estamos começando com um modelo de negócio aqui que chamava Family Store. É onde a Hering de São João até hoje, né? Ela começou como Family Store, né, numa cidade pequena, e o negócio foi evoluindo e até virar Hering Store e virar hoje o negócio que é com 750 operações. Então, até voltando um pouco aqui, recapitulando, né? A questão de trajetória nossa aqui, né? Então, que nem eu falei, eu nasci no meio de roupa, nasci no meio de sacola, nasci com meu pai falando na rádio de final de semana, todo dia lá, dava os recados dele, e é um negócio que estava na veia realmente, né? Só que assim, eu fui estudar fora, né? Fiz Facamp, faculdade em Campinas, fiz administração, e lá comecei a minha trajetória, né? Foi pensado isso? Já era voltado pro trabalho das lojas no futuro, essa escolha por administração nesse momento? Não, na verdade não tinha nenhuma questão de dar sequência, né, no negócio, mas assim como praticamente todo mundo que faz administração, é mais ou menos assim, pô, faz administração porque depois dali você consegue fazer uma especialização, seguir a carreira que você quiser. E aí calhou, falou, pô, ou vou para direito, ou vou para alguma coisa mais genérica e depois vou fazer uma especialização. Mas não tinha nada assim, falou, não, existia um plano de carreira como se eu fosse um trainee. Falou, não, você faz administração, trabalha fora, depois vem aqui cuidar das coisas da família, não tinha nada nesse sentido. Aí eu tranquei a faculdade, fui morar na África do Sul durante um ano. O que você foi fazer na África do Sul?
Então, na África, foi um negócio que eu sempre gostei, assim, né? Um negócio diferente. Então, eu via todo mundo voltando. O que você foi? Foi nos Estados Unidos, tinha um negócio de high school, tinha, né, toda aquela... Eu falo, pô, acho que eu quero contar uma história diferente aqui. Vou pra África viver uma experiência diferente, mas a lógica era a mesma de todo mundo. É lá estudar inglês e voltar para cá com esse nível de capacitação, né? Então, fui lá realmente para aprender o inglês, né? E não dá para falar que foi um ano sabático, né? Porque falar que tirar sabático com 20 anos de idade é sacanagem. Sabático tem que tirar depois, com a hora que tá a situação resolvida aí. Mas fui lá para tirar um tempo, aprender inglês. E voltei para cá, enfim, aí segui a carreira de multinacional, né? Tanto eu como a minha irmã, que nós somos os sócios do grupo, nós dois trilhamos carreira solo, né, em multinacional. Ela foi para uma área de auditoria e eu trabalhei na Ambev, né? Então comecei na Ambev lá numa área de contas a pagar da Labá, né? Então, por exemplo, o inglês me ajudou a entrar nessa vaga, né? Então era uma operação terceirizada quando a Anheuser-Busch InBev fez aquisição lá da Labá do Canadá e eles terceirizaram algumas operações para cá, eu entrei para lá, depois passei para logística, enfim. Então, foi um período muito bacana de experiência, né? Então, a Ambev foi uma puta escola. Fábio, né? eu queria saber nesse momento que você tinha, eu acredito que a opção de ter, logo que você entrou na faculdade, já começado a seguir nas lojas da sua família e tudo. Por que você teve essa vontade de fazer alguma coisa antes, fora? Por de onde que veio isso, assim? Na verdade, assim, né? Sair um pouco da zona de conforto e da conveniência, né? Porque você vem já por exemplo, é uma empresa familiar, mas toda empresa familiar séria tem que ter pelo menos o mínimo de meritocracia, né? Então, quando você vem de fora já fala, pô, não, o cara teve uma experiência fora, né? O peso é diferente. Mas mesmo assim, quando eu saí da Ambev para tocar a minha primeira operação, não foi diretamente com as lojas do grupo, né? Eu fui o primeiro franqueado da Love Brands no Brasil, né? Então, tentando resumir aqui mais ou menos como é que foi a trajetória. A Love Brands foi um projeto, é uma franquia que ela une 3 grandes marcas, que é Imaginarium, Puquê e Baloné. Então, são 3 grupos extremamente consolidados, muito sólidos. Só que são operações que, de forma monomarca, ela não comporta em cidades com menos de 150 mil habitantes que não tenha shopping. Então, por exemplo, uma Imaginarium, por exemplo, em São João, não comportaria sozinha, mas as 3 em conjunto, ela comporta na cidade. E esse foi o projeto na época, né? E aí o pessoal da minha família foi convidado para participar, o foco na época era completamente diferente. Falei, não, tem um filho meu lá que tá na Ambev lá, talvez se eu dar uma conversada com ele lá, talvez ele tope isso. E foi o que aconteceu. Então, falou, pô, tem uma oportunidade de varejo aqui. E acho que isso foi fundamental. Então, assim, assim como todo começo de carreira, eu era o cara que lançava nota, que fechava o caixa, que fazia a compra, que, enfim, né, você batia escanteio e cabeceava. Então, você tinha que fazer uma questão de multifunções, né? Então, comecei ali com um projeto, né? Tinha a primeira loja em São José do Rio Pardo, a segunda loja em São João. Essa loja de São João ela existe até hoje num contexto completamente diferente, no qual a gerente, né, assumiu a operação da loja e hoje ela é sócia da empresa. E eu praticamente hoje atuo como um conselheiro mesmo. Falou, acho que o caminho é esse, aquele, mas ela tem total autonomia para tocar a operação, mas é uma operação que existe até hoje, né? E de lá para cá a gente foi galgando, a gente foi crescendo, a gente foi conhecendo outras marcas diferentes, a gente foi vendo marcas e negócios que tinham sinergia com a gente e sempre no varejo, né? Então é um foco que a gente sempre teve. Então a gente teve esse norte de sempre focar no varejo. E hoje o grosso das nossas operações realmente é Hering, né? E que nem você falou, a gente tem no nosso portfólio hoje Les a Les, Lingerie, né? A minha esposa é franqueada da Arezzo, então de alguma forma também eu estou presente. Existe a Love Brands até hoje, mas hoje realmente o foco é Hering. Inclusive até faço parte do conselho de franqueados do interior de São Paulo, né? Então representando, né, o grupo de franqueados aqui. E o nosso negócio é esse. Então o nosso negócio é varejo, a gente respira isso, né? O negócio de franquia tem muito essa questão de estratégico, tático e operacional, né? Então nós somos bons executores. Então a experiência que eu tive na Ambev para mim foi muito bom nessa época. A Ambev é muito boa em execução, muito boa, né? Então é o que eles falam assim, que
tem duas pessoas que se dão realmente muito bem em franquia. Ou é o cara que veio do militar, né? Que está acostumado a seguir ordem, seguir cronograma, seguir métrica. E quem trabalhou na Ambev, né? E hoje, inclusive, muita gente que trabalha na Hering, eu tô lá na Hering, lá, chego lá, pô, esse cara trabalhou comigo na Ambev, e aí, como é que tá? Então, o negócio começa a se cruzar realmente, né? Então, esse é o nosso grupo aí, como é que tá hoje. E eu queria saber, você quer colocar alguma coisa? Não, pode Eu queria saber como é que foi essa crescente. Antes de começar o programa, você estava falando que hoje a Hering já está sob o seu comando com 13 lojas aí. Queria saber como é que foi essa evolução, esse período. Você não chegou com 13, né? Chegou com 3, que você tinha... Com 3. A gente 3 começou lojas. com 3 operações da Hering. Como é que foi Hering. esse processo de levar 3 lojas até 13 hoje? Fala também um pouquinho onde elas estão situadas, como é que foi esse processo de expansão. Eu acho que o grande negócio nosso foi fazer o básico bem feito, né? É saber fazer tudo com responsabilidade, saber onde a gente estava pisando, confiar nas marcas que a gente estava, né? Então, eu já sou da segunda geração da Hering, né? Então, a gente assumiu as operações depois que meu pai faleceu, a gente houve uma divisão interna de grupo, e de lá para cá, eu e minha irmã, a gente começou a galgar e crescer. Então, a gente está na região de São José dos Campos, a gente tem na região mais próxima nossa aqui de São João, a gente tem Mogi Guaçu, a gente tem Itapira, a gente tem Andradas, a gente está abrindo Serra Negra agora esse final de ano. E a Hering é uma marca que a gente teve muita sinergia. Então, é aquele negócio, a gente sempre soube jogar o jogo muito bem jogado, né, de franquia. A gente sempre teve muito respaldo da marca, né, que nos auxiliou e nos proporcionou essa questão de crescimento, né? A Hering realmente está muito capilarizada, então a gente hoje a nossa expansão ela está muito em franquias light, né? Que basicamente é o seguinte: o que é uma franquia light? Você aproveita várias coisas de um ponto já existente. Então, o investimento de uma loja Hering, para vocês terem uma noção, hoje é em torno de R$5.000, R$4.500 o metro quadrado. Quando você pega uma franquia light, você cai esse investimento para R$2.000. Então, isso foi muito planejado, né? Então, a gente, no início das operações, a gente precisava sentar a casa. Então, falando, pô, aqui que nós precisamos entender o jogo, né? Até na entrevista com o Luiz lá, que eu estava até vendo recentemente, ele falou muito de clareza. Então você precisa ter clareza da situação. E clareza é diferente de convicção. O varejo ele é muito feito de tentativa e erro. Só que você precisa entender o jogo. Cara, o que é isso? Eu vou abrir aqui. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? Qual que é o plano A, B, C, D? Então, e é isso que a gente teve. E a gente erra até hoje. Esse ano a gente abriu operações e foi exatamente isso. Uma baita acertada, uma dentro e uma fora, né? E o que a gente tem que ter é realmente velocidade para tomar decisão, né? Então, quando a gente abre uma loja, a gente tem o desenho do cenário, é igual você pedir para um cara que joga futebol, falar, me dá 3 chutes na bola aí. Você vê o cara já, do jeito que ele bate na bola, você já vê se vai ou não vai. Então, o varejo a gente depende muito dessa velocidade, né? E é não confundir, né? Saber discernir essa questão de ambição com ganância, e ter isso muito claro, ter muito claro onde a gente quer chegar, né? E quais são os parâmetros, o risco que você quer tomar, né? Então, o nosso negócio, por exemplo, foi muito alavancado com o banco, né? Apareceu um maluco lá, o Bruno Camargo na época, batendo na porta lá, tinha outra pessoa física, eu falei, cara, tem uma taxa aqui para você que é interessante. Eu, porra, que legal. Então, foi o banco que apostou na gente na época, né? E falou, pô, você tem garantia, tem isso, tem lastro, não sei o quê, vamos apostar nesse cara. E hoje, realmente, a gente é um bom cliente para o banco, tem uma puta de uma parceria com os caras e apostaram na gente. Então, é justamente ter essa clareza desse cenário. Pô, se eu capto dinheiro a 10%, 12% e eu consigo ter 30%, 35% de rentabilidade, é matemática, entendeu? Então, a gente apostou no negócio. E o que tem realmente... e são poucas pessoas hoje que têm crescido de forma orgânica dentro da Hering, né? Então, e para a gente é uma satisfação muito grande estar... nessa linha de frente aí, levando essa trilha junto com a marca aí. Ô Fábio, eu tenho um carinho muito grande pelo varejo, até porque meu avô construiu o patrimônio dele lá, a parte de pai, com uma venda de secos e molhados. Nem existe mais hoje. Vendia fumo, tecido, e vendo o Fábio falando, eu tô tendo um pouco contato agora contigo. Coisa assim não de ter um relacionamento próximo que a gente está conversando agora.
E é muito característico o jeitão do varejista, que é aquela coisa comunicativa, falando, e esse jeito de se adaptar rápido, né, que você acabou de falar, acho que esse é uma característica do varejista. Deu um problema, como é que eu vou fazer para resolver? Então não fica, tipo, perdendo tempo, porque perder tempo você acaba, às vezes, é um risco muito grande, pode vir a fechar um negócio, né? E tem muitas histórias do meu avô contando dessa época que quase faliu, conseguiu reverter o negócio e assim por diante. Mas o ponto é o seguinte, falando sobre franquia, uma dúvida. Eu já fui várias vezes, eu estudo bastante também franquia, por exemplo, a BF. Quando tinha os eventos, eu participava de todos agora. Eu não sei nem como é que tá, se vai voltar, mas qual que é o meu objetivo? Eu ia lá para entender os negócios, o que estava acontecendo, quais eram as estratégias e assim por diante. E eu vejo a quantidade de pessoas ali que querem investir, quer procurar uma franquia e fazer acontecer. E a dúvida é, você como conselheiro da Hering, eu imagino que às vezes a pessoa pensa, não, vou investir em franquia, tá tudo bem, vai funcionar, não vai ter problema. É de fato isso? Ou também tem pessoas que às vezes também vai lá e investe achando que é fácil, no final ela vai lá, se estrepa e não vai pra frente, mesmo sendo uma franquia, tem todo aquele respaldo. Como que é isso? Você ainda mais falou que você está como conselheiro, imagina que às vezes dentro dessa operação, talvez tenha algumas situações que aquele franqueado não está dando conta, não está conseguindo performar. Do ponto de vista da pessoa que quer investir, como que é? É simples você selecionar alguma coisa ou ir lá e é só colocar dinheiro ou não? É um pouco esses primeiros passos, né? Ou é um pouco mais na prática, o que é? Porque eu vejo que muita gente fala assim, vou investir em franquia que é uma aposentadoria. É desse jeito mesmo ou não? Me conta um pouquinho sobre essa história. O que você acha? Na verdade é o seguinte, a franquia, o que a franquia te vende, né? No nosso caso, as nossas franquias vendem produto, vende o marketing, etc. Né? Vende a parte estratégica. Mas a franquia tem muita questão de vender o know-how. Então ela vira e fala o seguinte, fala, isso aqui é uma loja própria minha. Né? Até pela COF, pela regra de franquias, você precisa ter uma operação consolidada durante 2 anos, que eu chego para você e te provo. Falo, isso aqui é como funciona. Tá? É óbvio, existe uma série de premissas básicas que a gente tem que seguir, né? E começar muito bem feito, né? Então, é perder tempo em contrato, perder tempo no negócio, perder tempo de análise e começar realmente bem, né? E são coisas extremamente simples, né? E a gente está conversando, muita gente às vezes me procura, né? Pô, tô vendo um negócio aqui, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Né? E a franquia, ela nada mais é do que minimizar esse risco. Né, minimizar esse risco. Então, você pega hoje que 60% das empresas fecham no primeiro ano, esse índice de franquia é muito baixo. Hoje, a franquia representa praticamente 3% do PIB do Brasil. Né? Então, é um mercado gigantesco, é um mercado muito grande. A gente tem muita representatividade. Tem a NRF, que é a feira de varejo, a bancada brasileira é a segunda, só perde para os Estados Unidos. Então, assim, o nosso negócio é muito bom. Né? O varejo no Brasil ele funciona realmente muito bem. Só que eu falei, existem algumas premissas básicas. Né? Então, vira e mexe, alguém vem conversar comigo e fala, cara, eu tô vendendo aqui, tô vendendo bem, tô vendendo pra caramba, tal, não sei o que, tal. Eu só tenho um problema, que é o meu aluguel, que é muito caro, cuja ocupação. Cara, isso aí você vai enxugar gelo. Se você começar errado, né, você vai acabar enxugando gelo o tempo todo. Então, a franqueadora, de alguma forma, ela vem te ajustando, vem te auxiliando para que isso não aconteça. Né? É óbvio que existem algumas premissas locais, algumas premissas da cidade que você tem que entender, né? E é o que você falou, muitas vezes o cara pega uma rescisão da vida e vai abrir um negócio, a gente vai aposentar ou vai trabalhar menos. É muito pelo contrário. E às vezes as pessoas viram para mim, agora que você está com várias operações e tal, você deve ralar para cacete. Não, tinha muito mais dor de cabeça quando tinha uma loja. Porque assim, o negócio vai ficando mais profissional, a gente começa a ter supervisão de campo, a gente tem não sei o que, a gente tem um pessoal de retaguarda, então a gente tem toda uma equipe, né, trabalhando nessa engrenagem. Né? Então muitas vezes ter 1 ou 2 operações dá muito mais dor de cabeça do que ter várias. Né? Então a franquia ela vem por isso. Né? Agora, contextualizando em números, né? Como é que hoje está parametrizado hoje? O que é uma operação lucrativa, né? Que eu falei do aluguel. O aluguel, no nosso negócio hoje, o aluguel, ele tem que girar em torno de 10% do teu faturamento, a tua folha entre 10 e 12, né? O imposto você tem que calcular de acordo com a sua configuração tributária. Aí você vai lá, eu pago 40% pro meu 50% pro meu fornecedor, e você vai ter que fazer essa conta, né? E a grande maioria das franquias são todas parametrizadas para que te dê um resultado de 10% de lucro sobre o seu faturamento. E é o que eu estava falando, mas uma coisa que a gente precisa olhar também é o retorno sobre capital.
não simplesmente o quanto de lucro que aquela operação dá. Então, vou trazer um exemplo aqui. Ali, né? Eu investi 1 milhão numa empresa. Se ela vender 100 pau por mês e me der 10%, payback é extremamente longo. Né? De repente, tem uma empresa que vende menos, uma rentabilidade maior, e eu invisto menos. Então, tem que sempre ter essa conta aí de padaria mesmo. Praticamente uma conta de padaria. De quanto que eu vou ter de lucro, quanto que eu vou investir, o tempo de retorno e fluxo de caixa futuro. Não é uma conta de padaria, porque o pessoal não faz nem essa conta de padaria, né? Não dá. Eu acho que até falando disso, quais que são os erros mais comuns, por exemplo, que os franqueados cometem, assim, sabe? Tem alguns ou acaba variando muito de negócio para negócio? Tem. Eu acho que é paixão excessiva, né? Então, por exemplo, eu tenho um filho, vou abrir uma loja de bebê. Eu gosto de cachorro, vou abrir um pet shop. Entendeu? Assim, é o que eu tô falando. A gente tem loja de lingerie. O que eu conheço, se não tiver nada. Né? Eu preciso de gente capacitada. Óbvio que tem minha irmã junto no grupo. Até assim, minha irmã ela é muito a porta-voz desse negócio, né? Então, é ela que geralmente é a linha de frente, que aparece, que conversa com a equipe e tal, não sei o quê. E eu sou mais a parte de retaguarda mesmo. Então, sempre tem que ter esses contrapontos. Então, é deixar a paixão de lado. Né? Segundo ponto é conta. Né? Aí tem as questões de surpresas. Né? Então, por exemplo... eu vou abrir a franquia X, né? Então, vou abrir a franquia de copo aqui, né? Vou vender copo. Esse copo aqui eu vou te vender a R$10, você vai vender a 25. Só que aí você vai ver, você tem IPI, você tem ICMS, você tem uma série de encargos nele, aí vem de outros estados, tem que pagar diferencial de alíquota, enfim. Então você tem que saber todas as contas e as nuances do negócio para saber de fato quanto que esse produto vai me custar aqui, né? E franquia, principalmente, que trabalha com royalties, fundo de promoção, né? Então tem várias pegadinhas nesse sentido ainda que a galera ainda usa. Né? Então, por exemplo, se o meu markup é de 3, né? Então, sei lá, eu compro meu markup é de 2, compra 10, vou vender a R$20, né? Só que a hora que você vai ver, o cara te cobra royalties na ponta, né? Então, cara, o que importa? É a rentabilidade do negócio total. Vai abrir um negócio hoje, como modelo de franquia, você tem que solicitar uma circular de oferta de franquia para o franqueador. Então ele vai te mandar a lista de franqueados, né? Vai te mandar o modelo de negócio, vai te mandar a sustentabilidade, né? Então, por exemplo, a época de pandemia que a gente viveu agora. Cara, 50%, 45% do nosso negócio, minha dívida, era com o fornecedor. Você imagina se o cara vira e fala assim, não vou te ajudar em absolutamente nada, você que se foda aí. Entendeu? Cara, eu tenho que confiar no cara. 50% do meu negócio está na mão deles. Entendeu? Então, acho que esses são os erros principais. Né? Paixão, não fazer conta correta, conta simples. Né? Quando eu digo conta de padeira, é conta simples. Porque às vezes, vamos ver o retorno de capital, não sei o quê, começa a fazer um monte de conta muito rebuscada, e fazer o básico bem feito, né? Custo, folha de ocupação, imposto, quando eu vou pagar imposto, quando vai ser meu CMV, enfim, né? O que o franqueador me cobra, o que ele vai entregar, ligar para os franqueados, né? Não tem coisa melhor, a gente como cliente, né? O que vale? A gente começar a fazer propaganda nossa, falar, eu sou bom, sou aquilo, faço propaganda, ou o cliente falar bem da gente? E franquia é a mesma coisa. Você tem uma rede de franquias e tal, liga para os franqueados, pergunta a satisfação deles. Estão insatisfeitos por quê? Entendeu? O que está acontecendo? Então, são regrinhas simples aí para. Eu acho que cai até naquilo que você estava falando de clareza, né? Fazer tudo com muita clareza, desde quem fornece a franquia, quem está disposto a contratar, ser muito claro, né? Acho que em todas as etapas. Eu acho que são muitas etapas para você atingir essa clareza. Eu queria que você falasse um pouco do papel de estar estudando a localidade na hora de abrir a franquia. Qual cidade a gente deve seguir, a que a gente mora, ou como que a gente faz esse estudo para saber aonde a gente deve abrir a franquia? Hoje tem muita gente que fala assim, né? O feeling, né? O feeling. O feeling, na verdade, o que ele é? O feeling ele é um chute gourmet. Entendeu? Vou usar o feeling. É óbvio que muita coisa tem de feeling, de sentimento de cidade, né? Então, por exemplo, a gente vai abrir uma operação que a gente não conhece, né? Primeira coisa, a gente vai analisar os números da cidade. Renda per capita, número de vestuário e tal. Isso a Hering, por exemplo, e as outras marcas também, tem isso muito mapeado. Então, já existe uma previsão do consumo daquele produto seu na cidade. Existe uma ferramenta que chama GeoFusion, você vai lá, coloca todos os dados e ele mensura. Então, por exemplo, vou abrir em São João. Vou colocar ali na Unimed. É uma região quente. Eu vou colocar no centro, né? Que público eu quero? Eu quero um público AB, eu quero um público, preciso de fluxo.
né? O que é o meu produto? E essa ferramenta ela vai adequando isso aí. E aí a gente vai começando a mapear essas questões e a gente tenta realmente entender as características da cidade. Quando você é de fora, cara, tem várias opções. Por exemplo, aqui em São João, a gente tem Sebrae, a gente tem Associação Comercial, a gente tem os sindicatos. Cara, a gente tem uma série de ferramentas, os próprios pessoas que estão na cidade, né? Então, quem é daqui, por exemplo, consegue entender as características. Quando você pega, por exemplo, a nossa avenida principal ali, a gente sabe que tem pontos piores e tem pontos melhores. E quem vem de fora não tem essa percepção. E nós, e a gente, quando é de fora da cidade, a gente tem que ter essa humildade de chegar em alguém da cidade e falar, cara, me ajuda a entender esse cenário aqui, me ajuda a ter clareza do contexto que é essa cidade. Então, acho que isso é relevante, né? A gente conseguir ponderar os números, né? Bater esses números e fazer esse cruzamento aí com essa questão local, né? Então, essa questão local realmente é muito importante. Em campo de verdade, né? Campo. Lá perguntar. Assim, eu imagino que até as franquias devem utilizar uma coisa que eu utilizo muito, é plano diretor. Que nem São João mesmo foi feito um mapeamento muito top aí, foi contratado aí. Tem muita informação aí. Que tem outras cidades que são mais simples, mas tem informação, por exemplo, que tudo que você está falando de renda per capita, tem quais são as regiões, enfim. Mas é interessante também dar uma olhada. Mas uma dúvida que eu tenho é o seguinte, pro varejo, né? O varejo, dentro do cenário aí nosso aí de 2020, 2021, eu queria saber como que foi para você tá aí no varejo. Na minha opinião, foi o mercado que mais sofreu, né? Ainda mais vestuário ainda, que o ramo alimentício eu acho que sofreu pra caramba, mas o vestuário, tipo assim, é uma coisa que não... É lógico, é uma necessidade básica também, você precisa de roupa pra você, né? Mas a galera em casa, nem tantas vezes seria, mas a comida em si. Como que foi esse processo? A hora que... Porque foi uma situação, eu queria que você narrasse pra gente. A hora que chegou essa notícia, qual que foi a sua tomada de decisão, como que vocês estavam na época, e contar um pouquinho desse momento da pandemia, do lockdown, quando começou lá por volta de abril, mais ou menos março de 2020. Falar também sobre o que você tinha comentado, da questão de lojas em shopping, você tem muitas das suas franquias em shopping, quanto isso foi afetado também? Sim, sim. Não, basicamente é o seguinte, né? Quando a gente olhava a nossa perspectiva de fluxo de caixa, quando veio o primeiro lockdown, a gente, primeira coisa, fudeu. Cara, quebramos, né? E aí, quando você começa a entender um contexto geral, você vê, cara, não, peraí, tá todo mundo fudido. Não é o primeiro ponto, todo mundo fudido. Alguma coisa vai ter que acontecer. Então a gente ficou durante 15 dias em um limbo muito grande, né? Então, assim, vamos colocar que as lojas fecharam 17, 18 de março nessa época. A gente ficou 15 dias praticamente tentando entender. Então, quando a gente começava a olhar a cadeia como um todo, todo mundo tá fudido. Então, aquilo lá já falou, porra, peraí, vamos precisar aprender a jogar. Aí, de repente, veio suspensão de contrato, de repente, os fornecedores começaram a jogar um pouco para frente, algum imposto ou outro, principalmente federal, foi prorrogado. Então, a gente teve algumas brechas que a gente conseguiria trabalhar, né? Então, o primeiro foi isso. E por isso que é importante realmente a agilidade. Né? A gente fechou dia 17, 18 de março. A suspensão de contrato saiu dali 20, 30 dias. Teve gente que me ligou em agosto perguntando o que eu estava fazendo com o funcionário. Entendeu? Falou, porra, entendeu? Então, é essa questão de ter clareza, de entender o que está acontecendo e atuar em cima disso, né? E agora num contexto extremamente macro, né? Quando a gente pega operações de varejo hoje, as 300 maiores, né? Então tem a revista lá da Sociedade Brasileira de Varejo, etc. A gente tem 300 empresas que são as maiores, né? O nível de concentração é absurdo, né, no topo da pirâmide. Então, quando a gente fala, Black Friday, quem puxa... Cara, essa galera que vai puxar regra. Então, não adianta eu, como franqueado, querer ditar como é que vai ser o mercado de roupa. Não, a gente vai ter que seguir a onda e saber jogar o jogo. Então, que nem eu estava falando lá, as 300 maiores empresas representam 800 bilhões de faturamento. Né? As 5 maiores, elas são 270 bi. As 10 maiores representa 41% desse total, né? E o que são essas empresas, né? Eletromóveis, farmácia e rede de supermercado, atacadista. Então,
é um pessoal que não foi afetado, muito pelo contrário. Né? É um pessoal que cresceu. O supermercado foi um dos setores que cresceram muito. E quem realmente sofreu foi o pequeno. Né? Então, a gente vê realmente reflexo até hoje. Né? Quem sofreu muito com isso foi o pequeno e o médio. Né? Então, por quê? Querendo ou não, é um setor pulverizado. Né? Você pega vestuário, calçado, né, presentes no geral. É um setor pulverizado, várias marcas, muitos produtores, né, e descentralizado. Não significa desunido, mas é difícil você sentar com todo mundo e falar, cara, vamos bolar uma estratégia aqui. Não, a gente tem que esquecer esse jogo. Então, assim, falando de pandemia, realmente foi um susto, né? Mas também é o que a gente fala. A gente vive num país incerto, instável, sim, mas a instabilidade ela gera também oportunidade. Né? Então, quando você consegue ter clareza do cenário e entender que todo mundo tá desanimado e você consegue ver, pô, peraí, mas e acho que é um caminho, né? Então, a questão de shopping, né, que ele falou, a gente tem várias lojas em shopping. Então, a gente tem condomínio, tem fundo de promoção, tem aluguel, cada um tratou de forma individual o assunto. Ah, eu vou dar um desconto de condomínio de 10%. Eu falei, meu, você tá louco. Entendeu? Cara, o negócio tá fechado, meu. Preciso de 50 pelo menos. Então, assim, teve shopping que a gente não precisou sentar, que eu nem não conheço nem a cara do superintendente. O cara já deu o zap de cara. Né? E teve shopping que foi um puta desgaste. Falei, meu, que isso, não dá. É você ter que explicar o óbvio, né? Então, foi um cenário de instabilidade. Mas, ao mesmo tempo, foi um cenário que a gente também abriu muita loja, né? Porque surgiram pontos que não tinham, né? Essa questão de franquia light, por exemplo, a gente pegar pontos que já estavam que já estavam praticamente, né, prontos, a gente conseguir usar a estrutura ali. Então, assim, a gente conseguiu ver a oportunidade. E é muito isso do nosso grupo, né? É conseguir, num cenário de incerteza, a gente achar a nossa brecha ali no meio do caminho. Eu acho que cai um pouco no que você estava falando de surpresas, né? Óbvio que a pandemia foi um caso muito fora da curva, mas eu queria até que você comentasse um pouquinho. A empresa de vocês é muito estruturada, tanto que no momento de maior catástrofe, eu acredito, dos últimos 50 anos aí, vocês souberam se adaptar. Eu queria saber qual é a importância de uma empresa ter essa estrutura, ter essa calma de, num começo de conflito, parar e falar, não, vamos se planejar. Qual é a importância de uma estruturação, de um planejamento para o desenvolvimento da empresa e para minimizar também, tudo bem, a pandemia foi uma exceção, mas para minimizar futuras surpresas aí? No nosso caso, a gente tinha reuniões diárias. Então, a gente criou um grupo de contingência. Então, cara, porque a notícia mudava todo dia. A regra do jogo mudava todo dia. Então, a gente criou um plano de contingência. Cara, reunião todo dia cedo. O que aconteceu ontem, o que nós vamos fazer, vai suspender, vai não sei o quê, vai dar férias, vai não sei o quê, e tentar se adaptar à realidade do negócio. E foi um negócio que aconteceu que ninguém estava prevendo. Hoje, quando a gente vai abrir uma loja, a gente fala, pô, peraí, pode ser que isso aconteça. Mas você pega todos os contratos nossos. Nenhum contrato previa isso. E se fechar? Isso não passava pela cabeça de nenhum maluco. Se alguém virasse e falar assim, não, gente, cuidado aí que pode vir um vírus aí que pode fechar as operações durante 4 meses. Ninguém tinha isso previsto em contrato, né? E uma coisa que a gente sofre muito hoje, por exemplo, a gente teve uma inflação generalizada. Você pega todas as bases de contrato nossa é IGPM, né? Então você pega, venda caindo, galera com receita de sair, de repente tinha o contrato te reajustando em 30%, 35%, né? Sendo que IGPM, é o que a gente estava falando dessas maluquices, né? Dessas empresas de varejo que tocam o negócio. E o IGPM, por exemplo, tem commodity pro meio, não tem absolutamente nada a ver com a realidade de GPM, né, de locação. Né? Tanto que locações de pessoas físicas era muito mais fácil você reverter, você conseguir negociar e tal, mas quando realmente são grupos corporativos, é um aperto para a gente conseguir negociar individualmente e explicar para a galera o óbvio que a gente estava falando. Né? Falou, não dá. Nesse momento não dá para registrar 13%, 35%. É passado de um custo de ocupação de 10% para 13%, para 14%. Então você pega que uma operação tem que dar 10% de lucro líquido, 8% de lucro líquido, você pega e já tira 3, 4 na fonte, né? Não fecha a conta. E é um negócio que não está acompanhando. E hoje a gente vê reflexo isso na ponta, né? Então a gente teve uma falta de suprimento que também subiu o preço para todo mundo. Né? Então a gente vê isso reflexo na ponta. O commodity subiu, algodão, 70% da nossa peça é algodão. Né? Então não tem como fugir muito de reajuste aí. Você vê que é uma dica interessante. Às vezes a gente fala como empresário, uma coisa simples, contrato de locação. Né, pra você ver. Isso reflete diretamente até na lucratividade do negócio.
Você imagina, eu tava vendo recentemente agora qual que foi a taxa da galera que tava fazendo. Ó, agora os contratos colocam IGPM e IPCA, que é o índice de inflação, o menor índice ali daquele momento para você fazer o ajuste. Aí agora o IPCA tá subindo, que a inflação agora começou a aparecer, porque tava, né? Tava meio que mascarado, agora começou. Não, agora realmente tá tendo uma inflação. E outra assim, talvez o IGPM ele tenha um índice negativo na frente. Mas assim, o contrato ele fala assim, ó, é IGPM caso seja positivo, porque caso for negativo ele mantém o valor. Então se a gente teve 30% de crescimento num ano e 20% de queda no outro, vai ficar na base dos 30, ele não vai diminuir os 20, né? E uma curiosidade até falando de contrato de locação, por exemplo, um erro comum que todo mundo comete, você vai lá e entra no shopping. Quando você tem 5 anos de contrato, você é dono do ponto. Então o cara não consegue te tirar do nada. E quando você faz contratos menores de 4, 3 anos, não, o cara pode chegar para amanhã para você e falar, ó, dá licença aqui que eu vou colocar uma outra operação. Então essa é uma segurança que a gente tem que sempre ter. Franquia, geralmente, é tudo parametrizado em 5 anos. Então o contrato, o aluguel... Então tem que estar tudo casadinho, porque, você imagina você ter o contrato com a marca descasado com o contrato de aluguel. Aí o cara pede para você sair, ou ao contrário, né? Você alocou o ponto por 10 anos e o teu contrato é de 5 com a franqueadora. Então tem que estar tudo muito casado. E muita gente, isso é uma coisa que muita gente acaba perdendo ponto realmente em shopping, né? Então o cara esquece de entrar com uma renovatória de contrato. Qual que é a regra básica? Quando completa 4 anos, né? Então, de 4 anos a 4 anos e meio, você tem que entrar com um pedido de renovatória judicial, né? E judicial que eu digo assim, você dá a intenção, né? Ou você negocia isso antes e ajusta as bases, ou você tem que entrar com essa renovatória. Quem não entra, perde o ponto. E hoje nós estamos falando assim, de shoppings que cobram 30, 40 mil reais o metro quadrado de entrar. Então você imagina você pegar um shopping top de linha hoje, você pagou 500, 600 mil de luva, de repente o cara chega e fala, não, um abraço aqui, você não tem direito a nada. Não, pô, mas não foi isso que a gente combinou. Eu falei, não, tá no contrato aqui. Então, são essas cláusulas. Esse valor que você fala é luva, né? Que eles cobram pra... CDU, né? Cara, é um mercado bem interessante. Mas, bom, você já tá habituado com isso. Você pode perguntar, você. Não, pode. E ao mesmo tempo, e até falando de janela de oportunidade, ao mesmo tempo que tem shopping que cobra luva, tem shopping que dá allowance. E aí vira e fala assim, cara, tua marca é interessante. O que é allowance? Outra coisa. Quando o shopping te paga pra você estar lá. Ah, tem isso também, não sabia não. Sim. Então, por exemplo, se é uma marca relevante que faz parte do contexto pro shopping, fala, cara, ó, tua loja fica 1 milhão pra ficar pronta, mas aqui eu vou te ajudar com 500 mil. Eu te dou 500 meio com uma sociedade, exato, assim, um investimento também do shopping. Não, né? O shopping ele banca pra você entrar. Imagina, você pega uma marca, às vezes, que... sei lá, relevante pro caramba, vai trazer ali fluxo de pessoas, então pra ele é interessante. Uma dúvida que eu vi você falando é que assim, até importante falar, que eu até quando então com linguagem, às vezes você fala assim, pô, é que você tá habituado com todo tipo de vocabulário, markup, o que é markup, enfim. Mas você falou sobre a loja, quando você assume uma operação lá da franquia, esqueci o nome agora que você falou, que você paga menos por metro quadrado. Como que você falou? Franquia Light. Franquia Light. O Franquia Light, deixa eu entender, é como se fosse alguém que tinha uma franquia naquele local, que montou a operação, só que ele saiu e você vem para assumir, é isso? Ou não? Nada a ver? Não, porque é o seguinte, a gente tem que seguir um padrão operacional. Isso é algumas marcas que trabalham. Uhum. A Hering, né, trabalha dessa forma. A Arezzo trabalha assim. A Havaianas hoje tem esse modelo. Na verdade, por exemplo, Andradas que a gente abriu. Se eu tivesse que gastar 5 mil reais no metro quadrado, essa loja não teria viabilidade. Então, justamente para ter essa capilaridade, eles diminuíram o valor de implementação. E uma das premissas é você utilizar pontos que já têm uma determinada estrutura. Então, por exemplo, tá? Hoje a gente abriu em Itaquaquecetuba uma operação, tá? Cara, era uma operação que era uma antiga loja de roupa. Então o cara já tinha as divisórias de vitrine, ele já tinha o gesso, ele já tinha as luminárias, ele já tinha a parte elétrica. Então é uma economia que eu consigo fazer. Quando é uma franquia convencional, que você precisa fazer do zero, você tem que derrubar tudo e começar do zero, né? E ainda tem franquias que fazem dessa forma, né? Essa é uma brecha
que a Hering deu justamente para dar capilaridade e justificar o investimento em pequenas cidades. Mas isso daí é uma coisa que sempre aconteceu, é mais recente? Não, é uma coisa extremamente recente. Deve ser provavelmente por causa da pandemia. Muito puxado pela pandemia. Legal. Nossa, achei muito legal mesmo. É meio que você reaproveitar o espaço, de fato. É um retrofit. Mesmo, E a Hering tem feito isso, inclusive, com varejos, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um varejo lá, já está montado, já tem estrutura, já tem todo, né, o layout dela. Ele vai lá e fala, cara, só coloca a bandeira, coloca o sistema de automação aqui, você vai gastar aqui 50, 70 mil reais e você vira uma franquia. Topa? Fechou, vamos topar. Entendeu? Então Mas aí o estoque, ele... o estoque é da Hering. Tiraria o estoque é da Hering, isso. O estoque é da Hering. A mercadoria é a mesma. O que muda é você layoutar a loja com um padrão mínimo, né? De acordo com a franquia. E você ter toda essa estrutura de know-how, né? De sistema, usar o sistema. Porque, cara, a Hering, quando passou por essa fase de transição, muita gente que era varejo me ligou. Falou, cara, compensa eu virar ou não? Você ia ver a cobertura de estoque do cara era 4, 5 vezes maior do que a média da rede. Então... o cara estava no escuro, né? Então, quando a franqueadora ela consegue ter essa visão do negócio, para ele fica muito fácil ajudar na gestão. Eu acho que acaba sendo uma opção muito interessante para alguns varejistas ou pessoas que têm essa vontade, já tem o espaço, assim, que é um facilitador muito grande, né? Fora o peso que você traz junto com a marca. Uma coisa que eu queria falar justamente de marca. Hoje, como que você vê, assim, uma pessoa que tem esse interesse em abrir uma franquia? Você como fez uma análise legal no começo daquele investimento de 1 milhão, que se for demorar 10% o retorno, vai demorar muito para... Eu queria saber o que vale mais a pena, assim, a gente investir em marcas consagradas ou em marcas que a gente fez o papel da análise, estudou, vê que elas valem a pena, mas que são novas. Como que você vê isso, assim? Bom, eu acho que... tudo tem o seu risco e o seu retorno, né? Eu vou falar hoje de acordo com as nossas operações, né? Então, quando você pega a Hering, cara, eu vou abrir uma Hering num lugar, eu consigo previsionar muito bem previsionado quanto que eu vou vender, a rentabilidade que eu vou ter, enfim, é um risco baixo, né? E, naturalmente, quando você tem um risco baixo, é a mesma mecânica de mercado, você tem talvez um retorno mais baixo, né? A Les, por exemplo, é uma marca nova, é uma marca que ela já está em algumas multimarcas, mas as únicas 2 operações do interior de São Paulo estão com a gente, né? E, consequentemente, assim, é uma questão de risco. O que implica risco? Pô, eu preciso ter uma contrapartida, eu preciso ter uma margem melhor, eu preciso ter um custo de ocupação melhor, eu preciso ter um allowance do shopping, eu preciso ter, enfim, né? Aí você é buscar os caminhos, né? E realmente isso, e é muito maluco. No varejo, muitas coisas são tentativa e erro, sim. Por mais que existe mecânica, existe lógica, tal, não sei o que, cara, tem coisa que não... E você fala, não é possível que isso não cola. Tem algumas regras que pro varejo de vestuário, principalmente, ele não se aplica. Então, depende muito disso, né? Então, porra, se uma loja vende pra cacete, beleza, ela pode me dar uma margem melhor. Agora, uma marca que eu tenho que me esforçar, fazer o marketing dela, buscar, fazer parceria, etc. Tem que ralar pra marca, aí você precisa relevar. Fala, pô, tudo bem, eu tô disposto a fazer isso, mas eu preciso de uma contrapartida, né? Então, acho que depende muito isso realmente no negócio, né? Então, é aquela questão, o que você quer ser? Você quer ser o rabo do peixe, né? Ou a cabeça da baleia? Desculpa, a cabeça do tubarão ou o rabo da baleia? Né? Então é muito disso, cara. Você quer estar numa marca consolidada? Beleza, ó, a regra é assim, assim, assado, ó. Ah, não, mas eu queria fazer... Não. Você não quer nada. Você não quer nada. E de repente você tá começando um projeto, algum negócio, né? Naturalmente você consegue dar alguns pitacos aí e conseguir formular um pouquinho a regra aí. Porque você pega um contrato de franquia hoje praticamente é igual a um contrato de electro, é um contrato de adesão, né? Então você não consegue falar, não, tira isso, coloca aqui, né? Talvez numa marca com menos relevância você consiga, tá? Uma marca com menos relevância talvez você não consiga. Pode. Eu tô com uma dúvida aqui, é o seguinte, você falou, não sei se foi durante o podcast, foi antes, mas que eu achei interessante. Vamos supor, você que tá querendo franquear, né? A gente comentou até do caso do Luiz lá, que ele tem um projeto lá, que ele comentou até no podcast lá de franquear.
E levando em consideração até uma coisa que eu acho que não sei se eu comentei em algum dos podcasts, mas aquele Fumo de Poder lá, que fala sobre o McDonald's, etc e tal. E sobre o perfil do franqueado. Você comentou que pra Eric tem um perfil que é o militar e tal. O que você me fala? Porque eu imagino que vai muito da pessoa, por que tem que ter esse perfil? Que tipo de perfil que você acha para poder, vamos supor, assumir uma operação como essa de vestuário como a Eric, por exemplo? Por que tem que ser desse jeito? Porque eu imagino, enfim, abordar esse assunto do perfil do franqueado. Porque eu imagino que, dependendo do perfil, vai dar certo ou não. Então, as marcas sofrem muito com isso, né? Então, quando você tem um grupo consolidado, que tem assistência, que tem uma retaguarda, que tem uma supervisão, que tem etc. Por exemplo, eu tenho um cara dentro da Hering só para cuidar de VM. Então, o que o cara faz? Não, ele cuida de VM, ele cuida para que a loja esteja lá, tudo no padrão certinho, tudo não sei o quê. Então, assim, muitas vezes o VM, traduza para Visual Merchandising. Visual Merchandising. Isso, Visual Merchandising. Visual, pra quem não sabe, Visual Merchandising é o layout. Ele tá falando que especial. Pra quem não sabe o que é VM, mas é bom você relembrar, porque às vezes vai tão no automático, né? Mas qual que vai colocar na vitrine? Exatamente, qual que é o layout? Seguir o padrão. Vamos supor, vai entrar agora outono, sei lá, inverno, etc, verão. O que vai vir, qual a configuração da loja, etc. Então seria isso, o cara que só especializa nisso. E franquia é muito padrão. O que é uma franquia? Você seguir padrões. Então assim, cara, você não tem que inventar roda. E é isso que a gente é um bom executor. A gente tem que ser bom de execução. Você pode dar sua opinião? Claro, todo negócio. Mas assim, eu não vou falar se é o cara da campanha X, se o público está posicionado corretamente. Não essa é uma questão muito estratégica. A gente tem que ser muito bom em execução. Quando a gente olha, por exemplo, os 4 pilares da tribo, o que é? Processos, que são processos internos. Padrão, que é você seguir regra. Pessoas, né? E produto. Então são os 4 P's que a gente segue. Cara, é isso. Então, assim, é fazer o básico muito bem feito, nesses 4 pilares. Um cara que é muito criativo, não vamos colocar um negócio assim. Isso é muito engraçado. Tem, né, cara? Hoje a gente, quando vai fazer entrevista, a gente tem um teste de perfil comportamental básico, né? E até se fizeram entrevista com a Dani aqui, né? Eu já até fiz o curso de coaching com ela. E é um teste muito básico. E muitas vezes a pessoa acha, não, é certo, é errado. Não, é questão de perfil, né? Então existe 4 perfis lá, acho que tem águia, lobo, tubarão e gato. Então, por exemplo, você falou de muito criativo. Um perfil águia é um perfil muito criativo. Cara, como é que você vai colocar um caixa para passar a venda no perfil criativo? O cara não tem que ser criativo. A função dele não demanda isso. Ele tem que ir lá, executar bem feito, fazer conta de 2 mais 2, 4 mais 4, dar 10% de desconto, passar a venda, crédito, débito. Acabou, ele não tem que inventar a roda, né? Um perfil de lobo, por exemplo, já é um perfil que é um cara de concentração, de atenção, então é um perfil legal para caixa. Um perfil de gato, aquele negócio de equipe, de vamos todo mundo correr junto, e o tubarão é um cara agressivo, né? Então, por exemplo, você não vai colocar o lobo para ser vendedor, ou não vai colocar o cara de águia para, enfim, né? Então, cada um no seu perfil. E o cara criativo é esse, ele vai ter o lugar dele? Sim, mas não no caixa, porque vai fazer cagada, né? Então, cada um no seu perfil adequado. Então, aí no caso, o franqueado, ele tem que ser um cara mais executor. Um bom executor. E não pode bom executor, um bom estrategista, saber de conta, saber de execução e cuidar desses 4 pilares que eu falei. Perfeito. Produto, pessoas, padrão e processo. Legal. Eu acho muito legal você estar falando desses 4 pilares, porque você não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira pessoa que já comentou aqui. E acho legal a gente trazer a importância do teórico também, assim, né? Porque trazer a importância de padrões, como vocês fazem, eu acho legal ainda mais nesse assunto de franquias, porque tem coisas que dão certo. E às vezes a gente querer fugir muito também não vai dar. Queria que você falasse também da importância de seguir esses padrões. Queria que você comentasse também, voltando um pouquinho para sua carreira agora, da sua especialização em MBA e gestão de franquias. Administração de franquias, voltado a isso mesmo. Queria que você comentasse, não precisa ser também uma especialização, o quanto a gente está se enriquecendo com conteúdos da nossa área, a gente entender essa base antes de dar o primeiro passo, o quanto isso é importante, assim. Não, eu acho que isso é fundamental. Estudar, buscar, isso, nossa visão como Grupo Tribo é ser referência nacional em gestão sustentável de varejo de negócio, né? Então, esse é o nosso foco. E a gente tem também
os nossos valores muito bem definidos, né? A gente tem, a gente sabia onde a gente queria estar. E essa parte teórica realmente a gente tem que aprofundar, tem que ver. Eu por exemplo, que eu estava comentando, né? Fiz Facamp aí, mas eu não era aquele aluno, vamos, né, muito teórico, tá? Mas eu fui um excelente aluno de MBA, fui um excelente aluno de gestão de franquias. E para mim foi muito bacana, né? Porque aí eu realmente estava fazendo o que eu gosto, uma coisa da prática, uma coisa que eu conseguia ver, uma coisa que eu conseguia aplicar, né? E fundamental, sem dúvida nenhuma, essa parte teórica é imprescindível, né? Ó, daqui a pouco a gente vai sair por um intervalinho, que é chegando no final, mas eu queria fazer uma pergunta. Por que você estava ali focado na Hering? Aí entrou essas operações novas que é a de lingerie, como é que chama? Lingerie e Les Alès. Porque essas operações são mais novas, pelo que eu entendi, é isso? São mais novas. Por que você escolheu essas operações? Porque veio por uma oportunidade, alguém te trouxe esse assim como a Love Brands que chegou lá atrás com uma oportunidade te oferecendo, ou você que queria explorar outros, vamos supor, diferente da Hering, enfim. Por que entrou isso no grupo? Qual foi o propósito? Então, a Hering, ela já estava... Quando a gente decidiu abrir essas operações da Les Alès e da Lingerie, a Hering ela não tinha esse modelo de franquia light ainda. E a gente realmente, a hora que a gente olhava, falava, porra, o que a gente quer, talvez dentro da Hering a gente não consiga. E vira e mexe, assim, nossa, toda semana praticamente, alguém batendo na nossa porta, pô, quer ser franqueado, conhece meu negócio, etc e tal. E a Les Alès foi um negócio que teve muita sinergia com a gente, né? Um pessoal super do bem, produto bom. E é um negócio que a gente falou, pô, acho que vale a pena a gente apostar. Então foi isso que a gente fez. E a Lingerie sempre foi um sonho da minha irmã. Minha irmã gosta muito desse mercado. E eu, na parte teórica mesmo, eu falei, pô, acho que faz sentido como negócio, né? Não sou eu que vou ser o cara que vai lá escolher qual lingerie que é melhor, pior, sim, qual que é a tendência, qual que não sei o quê. Mas os números justificavam isso, né? Que valeria a pena abrir. E sempre tem essa questão, né? Pô, vamos deixar tudo numa cesta só, né? É legal. Até o momento que a gente vai diversificar, né? Então, por exemplo, hoje, né? A gente tem estudado, por exemplo, o ramo de alimentação, né? Que assim, hoje a gente vê a grande parte de quem trabalha com produto indo para a internet. É um caminho sem volta. E a grande discussão é até que ponto eu, como franqueado, eu, como ponto de venda, vou participar desse bolo, né? Dessa brincadeira. Então, essa que é a grande pergunta. Hoje a gente tem venda Omni, né? Omni canal. Então, você vai numa Hering hoje, você consegue comprar dentro da operação e entregar na sua casa, você consegue comprar no site, resgatar na loja. Então, essa que é a multicanalidade. E a questão é essa, até que ponto que o meu ponto de venda vai servir como hub de distribuição ou não, né? Ou eu trabalhar para o site. E o ramo de alimentação, por exemplo, é um ramo que, alimentação e serviços, é um ramo que não tem isso, né? Então as pessoas sempre vão comer, sempre vão estar fora de casa, sempre vão fazer pedido, etc. E é um negócio para se estudar, né? Então é um negócio, que talvez faça sentido pra gente alguma coisa nisso no futuro. Você comentou isso sobre... era a pergunta que eu ia fazer depois do intervalo. O que você pensa no futuro? Já respondeu. Mas tem mais coisa pra gente perguntar. Só faz você me fazer isso. O que era a pergunta que eu ia fazer? Ah, lembrei. A pandemia, dá pra ver o tanto que ela mudou na Hering, no jeito de vocês lidarem com as coisas, o quanto vocês se mostraram adaptáveis à situação. Eu queria saber mais pessoal, Fábio, assim, porque você tá, inclusive, com essa ideia de novo negócio. O quanto a pandemia mudou no Fábio como profissional, assim? Bom, eu acho assim, a pandemia, ela acelerou uma série de processos que já vinham acontecendo. Então, por exemplo, a questão de você pedir uma comida por aplicativo de celular. Cara, é um negócio que estava lento, que fez voou. A questão de comprar roupa pelo site. Entendeu? Mobilidade urbana, enfim, uma série de coisas que acabou acelerando, mas eram coisas que estavam acontecendo e aceleraram. Eu, particularmente, assim, quando a gente olha para o brasileiro, a gente vê um público jovem, talvez um pouco diferente, mas o brasileiro ele gosta de contato, ele gosta de estar junto, ele gosta de festa, ele gosta de... enfim. Então, não adianta a gente também
ter aquela visão de olhar o cenário americano e falar, pô, isso aqui vai acontecer no Brasil. Não. Quando a gente olha no cenário americano, por exemplo, de 20% a 25% do varejo total é online. Na China é 50%. A China, o varejo online, a perspectiva desse ano é ultrapassar o físico. Então, eu acho que o Brasil vai evoluir nisso? Sim. Mas a gente gosta de contato, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de ir no shopping, né? Igual eu falo, o shopping no Brasil vai morrer, nos Estados Unidos... Cara, você vai nos Estados Unidos, os shoppings são 40, 50 km da cidade. Aqui os shoppings são centralizados, é uma outra mecânica. O que eu tenho visto realmente os shoppings que estão se dando bem, indo para a questão de entretenimento, a questão de lazer, a questão de passear e não só a questão de consumo, né? Por que você paga caro para o shopping? Por quê? Porque o shopping vai te trazer fluxo. É isso que o shopping te promete. Cara, você vai pagar caro, mas eu vou trazer gente. E hoje ele não está conseguindo fazer isso. Hoje o fluxo tem caído, né? Então, esse que é o grande ponto de contato, né? Até hoje, a gente tem loja no Boulevard Shopping de Mogi Guaçu, né? É um shopping que começou, a gente apostou do zero, né? Olhando de futuro. A gente olhou lá, tudo no casco, não tinha nada, tinha supermercado, tinha... Pô, mas isso aqui vai acontecer. Quando a gente vê o projeto e aposta, fala, pô, isso aqui vai vingar. Então, hoje, por exemplo, qual que é a principal ideia do shopping? É fazer que o cara não vá para Campinas, para Ribeirão, para São Paulo. Cara, fica ali. Então, o que é? Você oferecer todo um mix que tem fora para o cara não precisar viajar. Então, é isso que é a grande questão. Porque se, porra... E priorizar essa questão de pessoas mesmo. Você fala, vai no consumo local, vai no lugar local. Aí você vai lá, você não é atendido. Demora 2 horas para chegar teu pedido. Você fala, porra... Entendeu? Me ajuda a te ajudar também, entendeu? Então, assim, olhando muito para o futuro, eu vejo isso. Serviço muito forte, alimentação ainda muito pujante, né? Depender o menos possível de coisas externas, né? Então, você pega o iFood, por exemplo, a comida, o cara te cobra, acho que 15%, 18%, não é meu ramo, mas enfim, o cara te cobra 18%. É muito difícil uma operação, hoje dá 18% de lucro líquido. Então, assim, você está deixando o teu negócio na mesa, você está trocando figurinha. Isso não é bom para ninguém. Eu tenho que estar porque tem que estar. Não, você tem que estar o que faz sentido para você, né? Então a gente vê, por exemplo, né? Eu gosto de falar muito de São João porque é a cidade que a gente vive aqui, né? Então tem várias pessoas que não trabalham com iFood. Nosso mercado nacional, regional, antes de ir pro intervalinho, você comentou do iFood, o Luiz, que veio aqui, né? Que você falou que foi o que assistiu, citou até uma nova opção, que é o aplicativo que eles desenvolveram, que chama Jingo, não sei como ao certinho a pronúncia, que é como se fosse um iFood, mas para as empresas é mais interessante, deixando aí também de dica para quem tem essa intenção. E assim, pô, quando a gente olha pessoas de... Cara, São João é um celeiro de gente boa, de gente com Quando a gente olha assim, a estratégia do Oceano Azul, tá? O que você tem que estar? Um mercado pujante, que ninguém descobriu. Cara, em São João, né? O Luiz que veio aqui. A gente tem a Perfect Flight, que também o pessoal já veio aqui. A gente tem a Doutora Cherry, né? Cara, pra mim é um puta de um case. Nós estamos atrás da... Você fala assim, pô, vou vestir jaleco. Meu, todo mundo achou que é maluco. Ela né? E hoje domina esse mercado. Case mesmo. Né? Um baita de um case, tá aqui dentro de São João. A gente tem hoje a Milagros. Né? A Milagros hoje tem de 50% a 70% do mercado de incenso do Brasil. Então é uma marca que, porra, tá fora do país. Então, assim, São João, a gente tem um baita de um berço de várias empresas assim que você fala, porra. E eu me incomodo realmente quando alguém fala assim, pô, São João, nada vira, a galera... Cara, não, São João é um puta do mercado. Eu posso dar, assim, vários exemplos, assim, de que você fazendo a coisa bem feita, a coisa com responsabilidade, trazendo o que realmente o cliente precisa aí, porra, é uma puta de uma cidade para se investir. A ideia nossa é justamente mostrar isso aqui no podcast. Fábio, a gente faz um intervalinho, sempre 5 minutinhos para se quiser ir usar o banheiro. Já a gente volta, uma coisa que eu esqueci de falar no começo do programa. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark, com a Octa Soluções. Siga a gente nas redes sociais, são os próprios nomes das empresas, produtora Jaguari, Octa Soluções e Hello Mark. E o nosso estúdio de podcast, caso vocês tenha vontade de produzir o seu próprio podcast, está disponível para locação junto com a nossa produção. Venha conhecer, trocar uma ideia, a gente resolve isso aí. Já a gente volta, rapidinho.
Voltamos do nosso intervalinho. Fábio Vaz de Lima hoje aqui com a gente. Já agradecer mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade, pelo aprendizado também. Continuando nossa conversa, eu tenho algumas perguntas separadinhas para o final, mas entrou um assunto muito interessante no nosso intervalo que eu acho não, a gente deve trazer em pauta aqui. O projeto Alicerce, que você está começando não, já deram alguns bons passos aí. Queria que você contasse o que é esse projeto Alicerce, o que vocês estão trazendo para São João, que é algo realmente fantástico. Então, na verdade, o pessoal da doutora Cherry lá, né? Quem é o executivo, o CEO desse projeto, é um cara que foi da Dental Kramer, chama Paulo Batista. Então, foi um puta executivo de mercado, ele acabou vendendo a empresa e montou esse negócio. E é um cara que sempre foi muito inconformado com a questão de educação básica no Brasil. Fala, cara, não é possível que a gente não consegue dar acessibilidade para a turma. E vendo a palestra dele lá, tal, inclusive ele vai dar uma palestra pro grupo nosso, né, pra gente tentar fazer o negócio em company agora, mas era esse inconformismo. Ele tentava, porra, mas o que tá acontecendo aqui que ninguém tem acesso à educação básica aqui? Então o projeto ele parte de uma questão assistencial, né? Então você usa lugares obsoletos. Então, por exemplo, pegando o caso de São João, você pega uma faculdade no período da tarde ou de manhã, salas que não usam, né? Porque a gente sabe que a concentração é mais à noite. A gente pega igrejas, a gente pega comunidades, etc. E a gente usa toda essa estrutura, né? A gente faz um trabalho nos bairros para capacitar com português, matemática, né? E um dia extra, que seria uma questão de cultura, uma questão de educação financeira, essa questão de mostrar cara, de mostrar carreiras, enfim, né? Então, existe toda uma metodologia por trás disso, porque a gente sabe que hoje, por exemplo, o aluno, para passar de ano, ele precisa simplesmente estar presente, né? Então, lá não, lá eles brincam que é uma metodologia high-tech, né? Em questão de tecnologia, Waldorf, né? Porque a gente tem muito essa questão de acolhimento, de auxiliar e de trazer a família junto, né? E a questão do Kumon, né? Kumon, eu digo, é a questão de metodologia, que é o seguinte, cara, você vai fazer matemática, você não vai fazer fração sem souber fazer adição e subtração. Então existe toda uma sequência, repetiu, volta. Então você só vai conseguir passar a partir do momento que você tiver capacitado. Então você tem lá os níveis, né? Então você começa lá no nível X lá e de repente você vai até o astronauta, né? Então quando você está extremamente capacitado. E a ideia realmente é trazer realmente essa comunidade, né? É um projeto que hoje a gente vai começar com 80 crianças em São João, né? São crianças de 7 a 14 anos, né? Existem os níveis, né? Então existe toda uma metodologia de assistência. E o que é muito legal é que a gente concilia com o primeiro emprego, porque os alunos, os professores desses alunos, eles também têm entre 16 a 22, 23 anos, né? Que são ou alunos muito bons, né? De faculdades, de ensino médio, e que vão capacitar essa galera. Então existe uma conexão muito grande, né? Então hoje é isso, né? A gente tem um déficit realmente muito grande de professores e a própria capacitação dos professores, né? Então esse projeto vem para auxiliar. É um negócio piloto que a gente vai ver. Não que a gente vai estar em beta, né? É um projeto que já hoje atende mais de 10 mil pessoas no Brasil, mas em São João é um negócio muito novo, né? Então o projeto inicial, a gente vai ter um núcleo hoje no Santo Antônio, né? Lá na igreja do Padre Alexandre, na comunidade, e um outro lá na igreja do Padre Adriano, perto do Instituto Federal, né? E a ideia é que esse negócio seja replicável, né? Então, acho que é um projeto muito bacana que acho que a gente já vai startar em janeiro para fevereiro do ano que vem. E a ideia realmente é que a gente consiga revolucionar essa educação de São João, né? Que a gente consiga pegar essa galera de escola pública e deixar pelo menos no mesmo nível das escolas particulares. Sabe, eu até queria completar, na verdade, porque eu acho que as escolas particulares, elas às vezes, óbvio, são sensacionais, tem um defeitinho de às vezes ficar muito no só estudo, sabe, uma metodologia muito de replicação. Muitas coisas a gente aprende na sala, a gente vê no celular hoje em dia. Eu acho muito legal desse projeto vocês trazerem mais pra realidade, de fato mesmo, sabe? Esse negócio de educação financeira é do caralho, sabe? Tipo, é um negócio que as escolas deviam ter, uma aula voltada mais à cultura, é algo que as escolas particulares deviam ter, assim, pelo menos na minha opinião. Eu acho que vocês trazendo isso para São João, e esse projeto também, de uma maneira geral, vai acabar abrindo os olhos também do nosso método, assim. A gente tem muitos pensamentos críticos em relação a ele. Eu não sou muito fã, assim, nessa metodologia muito de replicação.
E eu acho que vocês trazendo isso, vocês trazem as pessoas mais pra realidade, de fato, assim, eu acho do caralho mesmo, assim. Eu não sou o maior especialista na área, mas realmente tem muito disso, né? Então, português e matemática é a base. E o que a gente vê hoje, por exemplo, o cara é muito bom em geografia e ruim em biologia. Aí você pega e começa a forçar o cara para ele que aprenda biologia, não sei o quê, em vez de você potencializar o que o cara tem de bom, né? Então, realmente existe essa deficiência. Então, por exemplo, o que você vai aprender lá na escola? É forma de Bhaskara, é não sei o quê, é a regra do pi, como é que... Eu acho mais real, sabe? Será que se a gente começar a ir para gestão financeira, gestão pessoal, né? A aplicabilidade disso nos negócios, Excel, por exemplo, né? O Excel hoje é um puta de um diferencial para quem tem um nível bom, você conseguir entrar. Capacitação, né? Então, acho que é isso. A gente teria a possibilidade de colocar o inglês também, mas para não ser uma coisa muito lúdica, a gente vai... Não, vamos forçar no português e matemática, vamos deixar essa galera fudida nisso aí. Faz arroz com feijão. Né? Vamos fazer o arroz com feijão bem feito. E se lá na frente a gente quiser, a gente complementa com o inglês. Mas... a gente vai ter novidade mais pra frente aí, deixa a gente testar o negócio aí, colocar os prós, os contras, os erros, como que a gente vai fazer. O ano que vem a gente vai mostrar, virar e falar assim, tá aqui, funciona. E barato. O mais legal é o seguinte, a gente tava conversando no intervalo aqui, e isso vem pra carimbar, pra trazer essa validação, é que São João da Boa Vista, eu tava com o Fábio aqui no intervalo aqui, que São João da Boa Vista é uma cidade que tem muita coisa boa, muita gente boa, muita iniciativa boa, é que as pessoas não conhecem, a verdade é essa. Até assim, eu acho que esse bate-papo que a gente tá trazendo, galera, quantas coisas a gente tá vendo, puxa, eu não sabia que tinha isso aqui, eu não sabia que tem isso aqui, eu não sabia que tem... Então, eu vejo que tem muita gente falando, São João é uma cidade que eu falo, às vezes é uma cidade que não vai pra frente, é uma cidade que não... Mas a gente tá vendo quanta riqueza tem aqui, né? Quantas iniciativas, quantas pessoas que são relevantes, enfim, então... O que a gente vê, por exemplo, hoje São João realmente é uma questão de gratidão com a cidade. É uma cidade que eu nasci, que meus filhos estudam aqui, que crescem aqui, e os meus negócios hoje não dependem de São João. A gente tem uma base extremamente pequena aqui de retaguarda, mas o negócio nosso está fora daqui. Só que realmente é uma cidade que a gente quer que evolua, quer que vá bem, quer que, independente de qualquer cenário que tenha, se a gente vai pegar essa sala aí de 80 alunos. Cara, se a gente conseguir aproveitar 30 desses caras aí, para ver esses caras voando, né? Então é uma questão realmente de propósito, né? Não é uma questão de pensar simplesmente no lucro e sustento, enfim, né? É uma questão de o que a gente quer, o que a gente quer deixar de legado aí. Acho que você usou uma palavra muito legal para falar de São João, que eu acho que todos que sentaram aí têm isso, eu acredito que eu tenho, eu acredito que você também tenha, que é a gratidão, sabe? Eu acho que São João, ele proporciona coisas muito boas, assim, para quem vive aqui, e esse sentimento a gente acaba levando, sabe? A gente sai, mas fica um negocinho, sabe? A gente tem meio que um dever, não sei se é todos os lugares, mas assim, São João desperta, eu acho que esse sentimento de gratidão, assim, de... sei lá, de dever cumprido como município, assim, para com os seus munícipes. Falei bonito. Bonito. Mas é muito legal. Voltando pro assunto de franquia e entrando na nossa reta final, queria fazer aquela perguntinha que eu tinha deixado, isso é muito polêmica. Você é o cara das franquias, assim. Até esse negócio, esse alicerce, é mais ou menos como um modelo Funciona como um modelo de franquia. De franquia. Fábio, pra quem tá lá, não sei pra onde ir, assim... O que a pessoa deve... Cada um, imagino que varie muito de pessoa para pessoa, mas franquia ou um novo negócio? Criar um negócio do zero ou aplicar numa franquia? O que você aconselha? Como o Fábio vê isso? Bom, eu acho que depende muito do perfil de cada um, né? O que eu vejo muita gente hoje é viajando na maionese em uma ideia que não consegue concretizar, não consegue sair do zero e tem uma frustração, etc e tal. Então, às vezes você vê lá, molecada de 18, 20, 22 anos, works, life, matter, não sei o que, works balance, né? Então, cara, você vai ter que ralar pra caralho, entendeu? Então, esse negócio de conciliar a vida pessoal com profissional, etc., cara, depende muito. Só que você tem que saber a hora de entrar e a hora de sair, né? Persistência é uma coisa muito legal para empreendedorismo, mas persistência e teimosia ali estão muito próximos, né? Muito próximos. Então, você tem que saber a hora de tirar o freio de burro e falar, cara... preciso sair fora do negócio.
né? Então a gente vê vários cases de sucesso de novo negócio. O novo negócio ele pode ser muito mais exponencial do que de franquia, né? Franquia eu vou andar num passo muito mais lento, eu sei onde eu quero chegar, né? E é muito difícil eu virar e falar assim, cara, eu vou montar uma empresa bilionária, entendeu? Não. Né? A gente sabe o nosso limite, a gente vai crescendo ali de forma orgânica, né? E querendo ou não, uma ideia nova, você pode realmente revolucionar o negócio muito rápido e sair do zero. A questão é que todo mundo quer ser o Zuckerberg da noite pro dia, e não é assim que funciona, né? Então são realmente poucas pessoas que vão ter sucesso nesse negócio. Óbvio, um novo negócio, a chance de você errar e de o negócio dar errado é muito maior, mas a chance de você ganhar muito mais rápido, de uma forma mais rápida, também é maior. Eu, naturalmente, vou defender o meu negócio de franquia, que é você ir com o pé no chão, né? E esse é um negócio muito curioso, assim. Até quando você vai abrir um negócio, é difícil você pedir a opinião de uma pessoa que gosta muito de você. Porque a pessoa tem a primeira perspectiva de te colocar na retranca. Né? Então você fala, pô, tô com uma ideia muito legal aqui, tô abrindo tal, né? Você vai falar pra tua mãe, teu pai, um parente, um amigo que gosta pra caramba de você, o cara fala, meu, para de viajar, cara, larga a mão disso, vai trabalhar numa empresa, vai prestar um concurso, vai não sei o quê. Então, quem realmente gosta de você vai querer que você se retraia, que é esse caso, né? Então, pô, quero abrir um negócio novo, não sei o quê. Então, acho que talvez, vou abrir um negócio novo. Então, coloca a métrica. Quando você quer entregar, né? Então, vou começar aqui, tá? Faz um plano de negócio. Beleza, e se dá merda? O que vai precisar acontecer para você sair? Até quanto você vai perder? Né? Então, a gente já viu caso aqui que, né? Desde CEO de executivos de empresa entrando em franquia e fazendo sua merda, né? Assim como outras pessoas que vieram de mercado colocaram uma puta grana no negócio e o negócio não virou pó. Entendeu? Então, tem tudo isso aí para colocar na balança. Eu queria perguntar um pouco das suas referências, as pessoas que foram importantes para você, tanto seja um professor ou pessoas de dentro da sua casa, da sua família, as pessoas que fizeram o Fábio chegar onde ele chegou hoje. Eu acho que as referências principais, né, naturalmente, são meus pais, que começaram todo o negócio lá para trás. Durante todo esse tempo de construção, a gente teve muitas pessoas do nosso lado, né? Então, por exemplo, o Eric Mardonado, que é da Engaja, é um cara que sempre esteve com a gente em todos os momentos, é um cara que sempre acompanhou muito o negócio. A gente hoje tem... Porra, A gente tá até vendo, estamos conversando com o Eric. Ah, legal. É um cara muito bacana, muito humano, sempre teve muito juntos. Ele começou na época de 0800 lá atrás como supervisor da franquia e hoje ele entra como um mentor, como um conselheiro. Então é um cara que a gente escuta bastante, né? Tem a esposa que isso é inevitável, né? A gente sempre trocar ideia de negócio, sempre estar junto, né? E que é aquele negócio, sempre fora de casa, sempre distante, estão dando aquela força. A minha irmã, por exemplo, é uma baita de uma referência, porque a gente se complementa muito, a gente tem visões de mundo muito diferentes, a gente tem características de negócio completamente diferentes, igual a gente está falando de águia, de não sei o quê. Ela é uma pessoa de comunicação, de não sei o quê, eu sou mais da área de gestão. Só que a gente se complementa muito e essa sinergia realmente foi muito boa para o negócio. Então, por mais que você tenha diferentes opiniões, o que importa é o propósito, o que a gente quer como propósito de negócio igual. Então, cara, lógico, a gente é muito grato a toda a família Ering como um todo. Então, por exemplo, o Thiago, que é o Thiago Ering, que é o atual executivo lá, para mim é uma baita referência. Então, a gente tem realmente muita gratidão por todo mundo que trabalha lá, né? Então, poderia citar aqui 10 nomes de pessoas que trabalham dentro da Ering, mas são pessoas que nos auxiliaram. Então, a gente vê, por exemplo, quando meu pai faleceu, tinha sempre aquela questão, falou, pô, tem 2 moleques aqui assumindo a operação. Então foram pessoas que acreditaram na gente, botaram na mesa e falaram, não, pode dar a loja na mão deles que eles vão virar. E a gente era muito novo, né? Tinha acabado de se formar, pouca experiência, e são pessoas que apostaram na gente, né? E acho que todo mundo, né, que em volta, amigos, né, conselheiros, enfim, né? Então, durante esse tempo a gente sempre teve muita humildade de reconhecer os nossos pontos fracos, de pedir ajuda, de não ter esse ego de falar, não, quero abraçar o mundo aqui, falar, não. Então, tem várias pessoas que participaram nessa trajetória aí, desde funcionários aí que a gente tem aí, enfim, de históricos, né?
que realmente a gente é muito grato, né? Então tem, né, desde a Bia, que está com a gente aí desde a época do meu pai, faz 30 anos e tal lá. Posso citar aqui, sei lá, a Vanessa, que começou como apoio de loja, né, de final de ano, numa loja em São José do Rio Pardo, mudou e hoje é supervisora geral do grupo. Então a gente tem vários cases, né? E é transformar essas pessoas, transformar a vida dessas pessoas e que consigam agregar pra gente também. Então, porra, pra gente é muito legal. A nossa bagagem, a gente tem o Alan hoje que é um gerente geral do nosso negócio aí também, e também começou com a gente aí de gerente e hoje estão assumindo cargos. Então, esse pessoal que viu a empresa crescendo como um todo, né, para mim, eles são muito mais referência para mim do que eu para eles, né? Hoje, é o que eu falo assim, eu sou... ninguém é tão bom que não possa ser substituído, né? E ninguém é tão ruim que também não possa ser aproveitado. Mas eu hoje na empresa, eu atuo num papel realmente de mentoria e deixo essa galera e coloco gente muito melhor do que eu para trabalhar. Muito melhor do que eu para fazer a gestão das operações. Fábio, então é isso aí. Ó, agradeço demais a tua presença aí, cara. Foi doar um pouquinho do seu tempo. Você imagina, você é um cara muito ocupado, tem que tocar muita... Eu sei que você falou que a operação agora é mais tranquila, mas não deve ser tão tranquilo Quantas assim. empresas você tá hoje? São 13 Ering, você falou. São 18 ao total. 18. Então, 18, imagina. Eu sei que você tem uma equipe, uma estrutura muito bem formada, mas imagino que tem muitas decisões a ser tomadas, enfim, não é um negócio muito simples. E além disso, tem também esse envolvimento com esse projeto social, enfim, tudo isso. Então. Mas assim, de verdade, por disponibilizar seu tempo, agradecer você vir aqui, falar com a gente. Tenho certeza que muita gente vai tá vendo, vai estar somando, agregando. E eu acho que, assim, esse é o propósito do programa, de trazer pessoas aqui que têm uma história, que têm sabe, propósito, que conseguiram, sabe, desenrolar e estão crescendo e estão buscando. E o mais legal de tudo isso é que, sabe, fazendo o bem para a sociedade, né? O pessoal às vezes fala assim, mas tá gerando emprego. Não é só isso. Olha pra você ver, tá ajudando crianças que às vezes não tem condição ali de arcar com uma escola particular e tentando melhorar, dar uma oportunidade para ela. Lógico, eu imagino que isso lá na frente vai reverter, às vezes, eu sei porque a gente tem dificuldades de contratar, por exemplo, aqui em todos os lugares, não só aqui em São João, mas porque às vezes não tem uma mão de obra capacitada, enfim. Mas, cara, de verdade, obrigado aí pela tua presença, por ter vindo aí, dedicado seu tempo, sou muito grato. E vamos pro... Eu queria também te agradecer em nome do nosso podcast, do nome das nossas empresas. Uma coisa que eu acho muito legal do nosso podcast é que eu acho que não é uma conversa vazia, sabe? A gente, quem estiver consumindo isso, de fato vai usar para alguma coisa, sabe? A ideia do nosso podcast, junto com isso que o Laerte falou, é direcionar pessoas, de fato. A gente pegar através das pessoas que a gente acredita e traz aqui e direcionar quem tá lá em casa. E eu tenho certeza que esse papel você cumpriu muito bem. A gente agradece muito pelo tempo, sucesso, viu? Pelas experiências. Tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai fazer um novo convite, vai ter mais coisa pra gente conversar. Muito obrigado mesmo. Acho que é isso. Eu também sou extremamente acessível aí, quem estiver escutando. Pô, tem uma empresa, tô pensando em fazer um negócio, fica tranquilo aí, entra em contato com vocês aí, disponibiliza meu contato. Pra mim Se você quiser deixar aí... Não, tranquilo. Ou Instagram, alguma coisa. Qual que é o teu Instagram? Fala aí teu Instagram. É Fábio Vaz de Lima. Vai ter 50 mil seguidores. Mas eu sou assim, eu gosto muito disso. Eu faço isso com o maior prazer, assim. Eu sou um fã de empreendedorismo, sou um cara extremamente otimista com o nosso país, né? Que nem a gente tá falando dessa gratidão por São João, pela cidade. Eu também tenho esse mesmo sentimento com o nosso país. Acho que, porra, é o que a gente brinca às vezes. Putz, às vezes a gente parece que tá com a bola amarrada e precisando correr, mas uma hora a gente chega lá. Né? Então, acho que a gente fazendo a nossa parte aí, nós vamos conseguir chegar lá e gosto muito disso. Então, quando alguém me procura, tô tendo uma ideia aqui, o que você acha disso? Tô pensando num negócio aqui. Cara, pra mim é um prazer enorme participar e conseguir ver essas pessoas crescendo aí com essa questão de empreendedorismo, de abrir negócio, enfim. Né? A gente sabe que aqui em São João a gente tem Sebrae, a gente tem associação comercial, enfim, a gente tem uma série de possibilidades que a galera consegue buscar, mas sempre à disposição, né? Porque é interessante a gente ver, porque, cara, eu errei demais, errei muito, erro ainda, né? Então, de repente, uma troca de ideia aí, falar, talvez o caminho não é esse, não faça isso, né? E não ter esse viés, né, do que eu vivi, né? Então, de repente, as pessoas não precisam cometer o mesmo erro que eu, né?
Então acho que é interessante aí. É isso, gente. Muito obrigado por quem acompanhou até agora. Muito obrigado pela audiência. Última passadinha que tem que dar sempre. O podcast Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark, com a Octa Soluções. Você fica me olhando, eu fico impressionado. Com a Octa Soluções. Siga a gente nos Instagrams, produtora Jaguari, Octa Soluções e Hello Mark. E se você tiver interesse em produzir um podcast, a gente tem o nosso estúdio e a nossa produção disponíveis aí para quem tem esse interesse. Entra em contato com a gente e até semana que vem. Só um recadinho, você que tá acompanhando aí pelo YouTube aí, ó, se inscreve lá. Toda semana, quarta-feira, a gente tem nosso programa. É bom você falar isso de fato. E ajuda a gente muito, motiva a gente a continuar, isso. Ajuda a plataforma a entender o que a gente tá fazendo também. A gente tá com bastante visualização, a gente vê que muita gente não tá se inscrevendo e nem deixando curtir. Então deixa aí só pra ajudar nós. E é isso, até semana que vem. Abração.